Dia 20 de julho, né, estamos aí nessa finalização, nessa lua minguante, né, lua minguante em Áries, na quinta-feira. Hoje a lua está em Gêmeos, né, então a lua em Gêmeos hoje fez uma conjunção com Urano, né, então torna o ambiente aí, né, bastante tumultuado, muita conversa, muitas informações aí, né, na mídia, né, transitando aí nas redes sociais. Então, eu tenho a minha convicção, né, eu acho que estamos na era da liberdade, né, então nada pode ser, nenhum tipo de liberdade, né, pode ter nem para o indivíduo, nem para o grupo, né, nem para a sociedade. Inclusive, essa semana, né, com essa finalização da lua minguante, ali na quinta-feira a gente tem uma lua nova em Leão, que vai fazer oposição com aquele Plutão em Aquário, né? Então, essas questões sobre liberdade, a liberdade individual e a liberdade da sociedade, essa semana serão exacerbadas, né? Vocês já devem estar acompanhando aí o noticiário, então, desde manifestações, né, até o poder do autoritarismo, né, querendo manter o status quo, né, manter as coisas como estão, e os poderosos com os seus poderes, né, os seus tronos, né, os seus vinhos caros e tudo mais. Então, essa semana vai ser bastante tumultuada. Ela começa, como eu disse, com a lua em Gêmeos, então fazendo, né, acabou de fazer uma conjunção com Urano, então é paulada mesmo, remoer, né, remexer com o status quo, né, não é nada leve, né, e adocicado. O que ajuda um pouco, né, é que alguns planetas estão fazendo um aspecto bastante positivo, né, um aspecto de balsa. Vou tentar mostrar aqui para vocês, né, mas seria essa formação, né, que parece uma balsa aqui. São planetas que fazem trígonos, né, e sextis entre si. Então isso acaba gerando uma certa harmonia, né, uma certa estabilidade, mas eu acredito que essa estabilidade ela vai ser bastante remexida essa semana, né, por causa de tudo isso que a gente está vendo acontecer, né, no cenário aí. Político, social, né? Então, acho que isso talvez seja a motivação da semana, né? Assim, quando a gente fala no geral, né? Mas essa preparação para essa lua nova em Leão, ela é bastante interessante porque realmente vai ser conflitado ali, né? A conjunção Sol e Lua ali nos primeiros graus de Leão, ou seja, o indivíduo mentalmente e emocionalmente, né, Sol e Lua, disposto a lutar, né, ou a buscar a sua liberdade, né? No caso de Leão, liberdade individual. Essa liberdade ela é projetada, né, no coletivo, né, no signo de Aquário. E ali no signo de Aquário não tem nada mais do que Plutão, né, que é o reformador drástico, né, é aquele que vai, fazendo uma brincadeira, né, como, né, popularmente se dizia na novela, não vai deixar pedra sobre pedra, né? Então, é lógico que o processo de Plutão ele é lento, né? É um processo de vários anos, né? O tempo, né, de trânsito de Plutão em Aquário é longo, né? Tem muitas transformações para acontecer, mas esse momento, né, dessa oposição ele é bastante importante porque indica que algum evento pode acontecer essa semana, né? E qual que é o caminho da Lua para chegar nessa Lua nova? Então a Lua hoje está em Gêmeos. Em Gêmeos, amanhã ela faz uma conjunção com a Vênus, que está em Gêmeos, né? Então, na teoria, né, a gente está tentando ser amável, afável com as comunicações, né, com a troca de informações.
né? Mas não sei se a gente consegue. Por quê? Porque essa Vênus ela faz uma quadratura para Marte em Virgem, né? Então, tanto Gêmeos como Virgem são signos mutáveis, né? Então, gostam da mudança, né? Se dão bem com a mudança, né? Estão dispostos a mudar. Mas também não tem muito compromisso com o foco, né? É, com a luta ali, né? Com a persistência, né? Então, podem mudar de ideia ou pode mudar de visão muito rapidamente, né? Então, essa posição, inclusive para os relacionamentos interpessoais, né, entre homem e mulher, né, mesmo os relacionamentos homoafetivos, né, você sempre tem, né, alguém que faz a função de Vênus e alguém que faz a função de Marte. Então, essa convivência, né, entre o masculino e o feminino não está muito boa, porque Vênus está em Gêmeos, ou seja, Vênus quer comunicar o máximo possível, quer ter oportunidades o máximo possível, e isso posso falar também sobre oportunidades de relacionamento, né? Se a gente fosse seguir aí os preconceitos, né, da astrologia, né, a gente pode dizer que Gêmeos é meio galinha, né? Tem até aquela piada, né, do volúvel, né, e volátil, né? Quem conhece vai lembrar, mas Gêmeos não tem muito compromisso né, não tem muita persistência, né? Então pode oscilar entre polos diferentes, entre posições, pensamentos, informações, né? Então essa Vênus em Gêmeos traz esse lado. E o Marte em Virgem também não tem compromisso, né, com essa persistência, né, e pode mudar, né, de pensamento ou de ação, dependendo do seu interesse, muito provavelmente interesse financeiro, né, porque Virgem é um signo de terra, ou material, monetário, né, então Virgem, para preservar, né, o seu ganho financeiro, pode mudar de convicção muito facilmente. Então, o contato, né, entre Vênus e Marte, no momento, não é muito positivo, é um contato meio disperso, meio que acaba causando uma certa repulsão, né, por falta de similaridade, né, mas falta de compatibilidade, né? Então, é lógico, né, que não existe nada mais, sim, Deus deu livre-arbítrio aos homens, né, então não existe nada maior, ou nenhum astro, nenhuma influência que seja maior do que a vontade das pessoas, né, a vontade do homem, né. Então se você quer realizar, né, que você quer realizar um contato, um relacionamento, uma comunicação, você vai achar meios, né, e vai depender da sua vontade, né? Então não existe nada que seja maior do que o livre-arbítrio do homem. É isso que está por trás, né, dos mitos, né? Isso que está por trás, por exemplo, lá do Adão e Eva, é isso que está por trás do mito de Prometeu, né, que roubou o fogo dos céus, né, para entregar aos homens, né? Então não existe nada maior do que a vontade. Então não se baseie. A gente, na astrologia, a gente fala o que é mais fácil e o que é mais difícil, né? Mas a gente não toma decisões pelas pessoas, né? Então, embora exista esse bom equilíbrio entre forças, né? O contato aí de Vênus com Marte não está bom, né? Isso também acaba ajudando, né? Por exemplo, na diplomacia, né? Um efeito básico aí, né? O Brasil fez bravatas em relação aos Estados Unidos. Quando eles foram bater na porta dos Estados Unidos, os Estados Unidos disse, opa, agora não dá mais.
já foi o tempo, né, de vocês pedirem para conversar com a gente, então agora eu não quero mais falar com você. Então é o tipo de situação, né, que eu vejo aí influenciada por esse contato aí, né, de Vênus em Gêmeos e Marte em Virgem. Então essa Lua, estava falando da Lua, a Lua ela vai fazer conjunção com essa Vênus em Gêmeos amanhã, que pode aumentar, né, provavelmente, né, tudo indica que vai aumentar, né, o clima o clima da mídia, né, exacerbada. Depois ela vai entrar em Câncer na terça-feira. A Lua rege Câncer, então para quem tem afinidade com o signo de Câncer pode sentir um pouco mais de necessidade, né, de recolhimento ou uma necessidade maior de proteção, né, uma necessidade de segurança emocional maior, né. Não podemos esquecer que a gente está na lua minguante, então tudo pede recolhimento e análise, né. E ali na quarta ela vai fazer uma conjunção ali com o Sol, ali vai se aproximar do Sol que está no finalzinho ali do signo de Câncer, né. E na quinta-feira os dois no signo de Leão fazem uma conjunção que pede, né, que a gente entenda o nosso valor pessoal, entenda o nosso poder pessoal, a nossa capacidade de construir algo no mundo, né, e, né, na sexta-feira ela vai fazer uma conjunção ali com o Mercúrio retrógrado. Então, a partir dessa semana, começa uma série de preocupações, no meu modo de ver, um caminho relacionado à liberdade individual e do coletivo, né? Essa oposição Lua nova com Plutão em Aquário. E depois, né, depois que a Lua faz conjunção com esse Mercúrio retrógrado, aí a gente começa a ficar mais preocupado com o nosso valor pessoal, né? Com a imagem que a gente projeta no mundo, com a imagem que a gente espera que o mundo, né, entenda da gente. Então, e aí pode gerar várias situações, né? As pessoas que não confiam no seu próprio valor, que tentam forçar ali, né, acabam tentando compensar, né, tentando ser falar mais de si mesmo, né, tentando provar o seu próprio valor. E as pessoas que talvez tenham alguma capacidade de oratória, né, mas não tenham muita confiança em si mesmo, aí elas vão tentar mostrar ali o seu valor através da fala, através do marketing, através da propaganda. É bem positivo isso, tá? Só que não foque. Quando a gente fala de leão, a gente está falando do valor do indivíduo, né? Não é da roupa que ele veste, não é da casa que ele mora, não é do relógio que ele tem, não é nada disso, né? Então, quando a gente fala de leão, é o valor do indivíduo. Então, o indivíduo vai ter que demonstrar caráter, né? Um certo compromisso com a verdade, né? Um certo compromisso com a sua realização pessoal, né? Que é isso que é leão, né? Então, os indivíduos quanto mais você se aproximar disso, melhor. Porque se você dispersar, né, e achar que alguém vai te dar valor porque você tem um carro X ou a casa Y, né, esse Mercúrio retrógrado aí vai acabar jogando essas contrariedades, né, na sua cara, né, na nossa cara. Né? Então, foque, né, porque assim, acredito que quem tem baixa autoestima, que tem algum complexo de inferioridade, né, seja muito difícil fazer esse tipo de entender a coisa dessa forma, né? Mas eu sempre, quando alguém, né, quando eu preciso falar com alguém sobre isso, eu sempre
lembro da seguinte questão, né? Nós somos, né, como disse o filósofo, né, o homem é um animal metafísico, né? Então, onde está o metafísico, né? Onde está o metafísico? Está naquela parcela, né, da divindade que está dentro de cada um. Então, é isso que vai determinar o seu valor. Se você é capaz de olhar para a vida de uma forma criativa, e de uma forma capaz de olhar as coisas como uma possibilidade, né, de expressão para você mesmo, né, isso já é o bastante para se sentir vivo, já é o bastante para se sentir, pelo menos para mim, né, às vezes a gente fala da gente e a gente, meu signo é peixes, né, então eu sempre tento me colocar no lugar dos outros também, né, então eu não posso, por exemplo, entregar autoestima. Eu posso dar exemplos que façam você enxergar, né, o seu próprio valor. Eu posso dar exemplo do que é na minha vida, mas eu não consigo entregar para os outros autoestima, né? Então isso é importante porque não estou falando aqui como alguém que não entende, né? Alguém que olha para si e não vê o próprio valor. Não, eu acredito que exista, né? Eu convivi com algumas pessoas, inclusive na família, que me fizeram aprender sobre isso. Mas, como eu disse, eu não posso vender, não tem um mercado onde a gente pode comprar, né? Então, o importante é você só focar no importante, né? Naquilo que realmente te conecta com o superior, né? Que vai te dar essa força, essa coragem leonina, essa força leonina, essa vontade, né, de viver leonina. Então, para mim, funciona dessa forma, né? E eu só posso dar o exemplo, eu não consigo vender isso para vocês ou colocar isso dentro de vocês, né? Vocês têm que achar daí dentro da sua caixinha aí de joias, né? Achar essa força, né? Mas ela existe. E essa semana é uma oportunidade de achar, né? Talvez você fique gastando muito tempo ali nas divagações, nas elucubrações ali mercurianas, né? Tentando, é, tentando racionalizar, né? Isso, né? Mas o interessante é você deixar, né? Deixar a conexão acontecer, né? Falando, eu não entrar nesse assunto, né? Mas já que já que eu falei isso, né? Eu tenho Saturno em conjunção com ascendente, né? Se vocês procurarem em qualquer livro de astrologia, muitos astrólogos vão dizer que isso é um impedimento para conexão com uma pedra ali, uma pedra que alguém, né, que a vida me colocou para não me permitir encontrar essa alegria de viver, encontrar essa fonte, né, de autoestima, tudo mais. Mas na verdade, né, qualquer lugar que esteja Saturno no seu mapa, Saturno é o mestre, né? Então é aquilo que você desenvolveu nas outras vidas, né? Se você acredita em reencarnação, mas aquilo ficou mal acabado, né? Ou precisa né? Precisa ser polido, né? Então essa é a grande lição da minha vida, né? É encontrar autoestima mesmo na dificuldade, né? Mesmo como diz novamente a música, né? Mesmo quando a vida te diz não. E tem um livro, né, que eu já indiquei para vocês aqui, chama Saturno. Se você é astrólogo, você tem que procurar esse livro aí. Então esse livro ele mostra ali Saturno em cada signo, né, em várias situações diferentes, em várias casas, né. Então esse livro ele fala que para Saturno em conjunção com ascendente,
a única coisa que resolve a vida, né, que torna a vida, é, assim, que é o grande tesouro, né, de Saturno, é conseguir combinar, né, as duas capacidades, né, de Saturno, né, e de Leão, né, então conseguir ter uma trocando em miúdos, né, eu vou simplificar, conseguir ter otimismo, né, mesmo sabendo, né, que de uma hora para outra tudo pode dar errado, né, tudo pode cair por água abaixo, né, e você tem que começar de novo, né, então essa visão, eu reflito sobre essa concepção sempre acontece coisa na minha vida e eu estou sempre refletindo sobre isso. Cada momento eu entendo de uma forma diferente, né? Eu acabo assimilando, né, um meio diferente. Então, boa sorte para você, né? Para passar por essa oposição também, porque é uma oposição pesada, né? Pode ser que o mundo, que o meio, que a sociedade, que as pessoas que estão próximas de você, que o seu grupo de esporte, do trabalho, né, as pessoas tentem imprimir, né, um jeito de ser, um motivo, ou o seu próprio valor, né, falando sobre você, te criticando, mas lembre tudo isso que eu falei sobre livre-arbítrio, sobre esse poder, né, que também é a divindade dentro de nós, né, o poder de criar, de ser diferente a cada dia e de tornar o mundo, né, com a sua intenção melhor, né. Então, acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Uma semana boa, né, uma semana de lua nova, né. Então, esses assuntos têm que vir para a mesa e você tem que trabalhar ele e entender isso gerar autoestima em você, né? Gerar valor, você entender o seu próprio valor. Então eu acho que é isso. Uma boa semana, uma boa lua nova em Leão. Um abraço. Tchau.